Olá, estamos começando mais um Assunto na Mesa. Nessa temporada estamos falando sobre inteligência artificial. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento de projetos de inteligência artificial, como financiamento, suporte, os conselhos, e temos conosco hoje Tom Mendes. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Gi. Obrigado pelo convite. E também, como debatedora, temos O'Hara Moreira, advogada popular. O'Hara, muito bom ter você aqui com a gente. Muito obrigada, Gi. Seja bem-vindo, Tom. É um prazer. Opa! Então, Tom, vamos começar pelo começo. Conta um pouquinho da sua trajetória, como é que você chegou aqui. Você é diretora institucional do IDBR, então fala um pouquinho sobre você. Acho que eu posso começar falando de início, né? Eu sou da Zona Norte aqui do Rio de Janeiro, sou nascido em Acari, quem não conhece, que infelizmente tem um dos piores IDHs, né, do Brasil e principalmente aqui do Rio de Janeiro. Sou ceariba, filho de Maria. Para quem não sabe o que é ceariba é filho de pai cearense com mãe paraibana. Então sou nordestino também, né, por conta dos meus pais. Eu, logo no início, eu achava que não ia dar certo na vida. Isso é uma coisa interessante de falar, porque era um pouco da caminhada que eu via com as principais pessoas que estavam ao meu redor. E quando eu digo não dar certo, é realmente ascender, né, socialmente, porque, na verdade, o não dar certo era um lugar de perspectiva que eu não via. Mas durou pouco tempo, né? Eu empreendo desde muito cedo, trabalho, sei lá, desde meus 5, 6 anos com a minha mãe, trabalhava com a minha mãe. Minha mãe fez a passagem em 2021, mas ela sempre tá... a primeira coisa que eu falo, né, que eu sou filho de Maria. E a gente sempre empreendeu desde muito cedo, no básico. Era um empreendimento por necessidade, infelizmente, mas era um lugar de subsistência nosso ali, né? Então a gente vendia lanche, você pode pensar, desde milho, cachorro-quente, hambúrguer e tal. Minha vida começou muito assim. Por conta de políticas públicas, por conta também de um esforço próprio, mais combinado com política pública, apoio, e eu acho que um pouquinho de sorte também. Aí sorte aqui, entendam como quiser. Eu chamo de orixás também, né? Eu consegui construir uma carreira que veio ao longo, como eu disse, né, de política pública. Me formei na PUC-Rio, através do ProUni, inclusive. Fiz administração de empresas na PUC-Rio, depois eu fiz gestão de projetos pela USP, tive algumas formações na FGV. Então, todas as minhas formações, nos últimos 5 anos, têm a ver com negócios, para pensar em conselhos de empresa, para pensar em construção de cases, de empreendedorismo e tal. Então, minha carreira está muito para esse lado. Você olhando para essa questão do empreender e agora trazendo também essa questão da inteligência artificial, você acha que isso abre um pouquinho mais o mercado para pessoas que estão iniciando e querendo começar nessa vida já direto de uma vida acadêmica, ou dificulta porque ainda é um assunto tão desconhecido? Acho que tem algumas questões com relação a IA, quando a gente fala de IA. Recentemente, eu tenho participado de muitos eventos com executivos de grandes empresas para pensar em inteligência artificial, e basicamente o que é falado nesses espaços é sobre produtividade, escala e resultado financeiro, pensando principalmente em diminuição de custos. A usabilidade de uma IA na prática do dia a dia, ela ainda é muito rara. A IA já é utilizada há muito tempo no mundo, mas sempre ficou muito restrita. Agora que está abrindo, está essa confusão danada, que ninguém sabe para onde correr ainda. Parece que se você parar uma semana de se informar sobre IA, você já está em outro mundo, está em Nárnia já, então você está perdido. São raras as pessoas que estão pensando em diversidade e inclusão, são raras as pessoas que estão pensando em acessibilidade, porque elas estão pensando em escala, como eu disse, produtividade e resultado. Então, pessoas pensando aí, pessoas negras, pessoas indígenas e tal, raramente tem pouquíssimas. A detenção do poder financeiro com relação ao desenvolvimento, onde o dinheiro normalmente rola, não está nessas mãos também, não está na mão popular. São grupos específicos que detêm esse poder e eles têm um pensamento muito exclusivo, específico do que a IA deve ser utilizada. Mas isso é uma exclusividade aqui do Brasil ou essas assimetrias em relação a quem tem poder e quem desenvolve a IA é um cenário global, assim? Como tem sido isso no mundo? Deixa eu perguntar para vocês, por exemplo, quem são os principais gestores hoje, CEOs do mundo, que estão controlando as principais empresas de IA, seja no Brasil ou fora? Qual é o perfil dessa pessoa? As pessoas que estão liderando esses processos, a maioria ainda esquece do lado social da coisa. Então, a gente não vai conseguir desenvolver IA que realmente represente a comunidade internacional se a gente não pensar em todo mundo. Por exemplo, vou fazer um paralelo aqui. Quando a gente fala em justiça climática, não adianta eu pensar em um lugar bom para se respirar se eu não estou resolvendo problemas como o racismo ambiental. Sem dúvida. É um ar bom para quem? Sim. É uma floresta legal para quem?
né? Então, uma vez eu estava num evento de tecnologia e vendo uma palestra de um CEO, dono de uma empresa de tecnologia voltada para RH. Ele disse em 2018, ele disse que lá em 2018 que em 10 anos a tecnologia ia resolver todos os problemas de diversidade e inclusão. Ele é um senhor de mais de 60 anos, branco e tal, falando sobre isso. E a gente depois entrou numa discussão de mais de 3 horas para mostrar que não. O pensamento, inclusive, da IA é um pensamento muito ocidental, pensamento linear, de início, meio e fim, não pensa cosmologia outra. Então, isso é um grande problema. Então, para uma pessoa, em 2018, falar isso, é porque ela não tem noção do que está acontecendo no mundo. Ela não tem noção do que está acontecendo na minha terra, Cari, aqui no Rio de Janeiro. Que tem pessoas que não têm nem acesso ao celular ainda, tem pessoas que ainda estavam recebendo até alguns anos atrás de ação humana. Então, eu vou resolver esses problemas só através da tecnologia que tem um acesso específico. Queria saber com você justamente que você está trazendo outras cosmovisões, outras perspectivas, e a gente falou bastante sobre poder, né? Como é então que a gente pode pensar numa IA? Porque quando eu penso numa IA justamente sobre essa perspectiva, eu nunca consigo acreditar que pode ser algo bom pra gente. E vocês têm uma outra proposta no IDBR, né? E eu queria entender um pouco mais como que vocês entendem que a IA, pelo que esse senhor disse, não era possível. Mas vocês possivelmente têm algum caminho, alguma indicação de como a gente pode chegar nesse lugar. A nossa IA, ela vem numa perspectiva de gerar o acesso e mostrar que é possível ter pessoas negras, pessoas indígenas por trás de uma IA. Pensando, construindo e fazendo um delineado da melhor forma possível para isso, uma melhoria social também, né, da sociedade como um todo. Eu queria trazer uma história de uma mulher chamada Rita Quinteiro. Já ouviram falar? Rita Quinteiro? Não. Eu imaginei que não, meu bem. No meados de junho saiu uma matéria na BBC, aqui do Brasil, que trazia a história de uma mulher indígena, mexicana, onde ela se perdeu nos Estados Unidos por algum motivo em 1983. As autoridades locais, a polícia e tal, prenderam ela porque ela parecia desnorteada e tal, e tentaram se comunicar com ela e não conseguiram, então acharam que ela tinha uma condição psiquiátrica ali a ser vista. Chamaram um tradutor e tal para ver, essa outra pessoa também acreditava que ela tinha alguma condição psiquiátrica e tal. Essa mulher ficou presa numa clínica psiquiátrica por 12 anos. E descobriram que ela não era louca, doida, nada disso. Ela não tinha uma condição psiquiátrica. Ela era apenas uma mulher indígena, mexicana, que não falava inglês e nem espanhol. E por isso ela ficou 12 anos presa. Fazendo um paralelo a isso com relação à IA, se a gente não cuidar, eu falei de cosmovisão, se a gente não ampliar esse conhecimento para uma visão não ocidentalizada, pensando em outras práticas, pensando na população que mora em favela, quilombolas, né, ribeirinhos e tal, para essa inteligência artificial, a gente vai criar ainda mais um abismo, né, nessas coisas. Assim, desculpa, mas a gente sabe que a Deb ainda está num limiar ali pequeno, a gente está tentando ampliar isso, mas num lugar de inspiração também. Não só numa função que ela funciona muito bem, mas num lugar também de inspiração para que outras pessoas negras, pessoas indígenas e pessoas brancas aliadas também construam tecnologias que tenham essa visão também, porque hoje não é visto. E aí, falando sobre os desafios de construir essa tecnologia, é muito importante você trazer essa perspectiva, porque mesmo trabalhando com tecnologia, acho que eu estou tão cética, a gente vê tantos maus exemplos, né, que a gente fica com alguma dificuldade de ter justamente essa imaginação do possível, né? E aí eu queria que você trouxesse pra gente, Tom, quais são atualmente, né, os principais desafios, para além da gente não ter acesso, né, ao poder para construir essas tecnologias, como tem sido desenvolver esse projeto na prática? Acho que o primeiro passo nosso foi nós nos juntamos com pessoas que tratavam mais tecnologia. A gente tinha um grande sonho e a gente sabia que era capaz de criar isso. Acho que foi o primeiro passo, se informar e mergulhar muito nisso. Inclusive, dentro do próprio IDBR, que é uma prática de mercado para quem começou a desenvolver IA internamente há 2, 3 anos atrás, que é utilizar a IA na prática, no dia a dia. O que eu posso utilizar a IA, por exemplo, aqui numa empresa, eu vou pensar, sei lá, no canal Futura. Eu tenho um problema de quê aqui no RH? Com marcação de férias, marcação de ponto, demandas financeiras e tal. Como é que eu utilizo no pouco para depois ampliar isso no muito, criar uma questão cultural? Então, a gente faz isso dentro do próprio IDBR. Então, é um desafio cultural inicialmente, porque é uma coisa nova para a maior parte das pessoas. Então, é o primeiro desafio nosso.
juntar cada vez mais com pessoas que saibam trabalhar com isso. Então, a gente tem feito isso constantemente. A gente abriu um squad nosso lá, que a gente chama de aldeia, né? De transformação digital. Então, a gente está transformando de ponta a ponta o próprio DBR para que a gente consiga acompanhar esse fluxo. E aí, quando a gente começa a construir a DEB, tem o principal empecilho, eu acho que para pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas, né, que estão pensando em diversidade no Brasil, que é financiamento. Há um lugar de descrença e uma hierarquização, que você deve se deparar com isso o tempo inteiro, não importa o quanto você tem no bolso, quem você é, o quanto você faz, automaticamente se cria uma hierarquia do que é bom e do que é ruim, mesmo você sendo muito boa. Você sendo muito bonita, sempre vão criar algum empecilho. Para vender produtos de diversidade é a mesma coisa. Sempre vão criar uma hierarquia querendo dizer que aquilo não é. Ou seja, o desafio ainda é maior. E eu tô falando Valorizar isso o produto, né? Exato, porque normalmente é como se fosse um lugar de quase pedir favor para quem tem acesso a dinheiro. E outra coisa, normalmente quem tem acesso a esse dinheiro ao poder da caneta são pessoas simples como nós também. Exato. Porque normalmente o dinheiro não é dessas pessoas, é o dinheiro da empresa. Mas, infelizmente, por questões de RH, por questões de contratação, são pessoas que têm uma visão muito viciada na maior parte das empresas. Você pensa em RH das empresas, tem um perfil específico, né, de profissionais. Você pensa no marketing das empresas. As principais empresas de bens de consumo aqui no Brasil, por exemplo, a gente sabe muito bem o perfil. A gente sabe as faculdades onde as pessoas vieram. E na hora de negociar, isso influencia. Sim. Essa sua experiência que você tem no IDBR, seu papel como conselheiro é uma que também que vai além? Então, para as pessoas que estão começando agora com projetos de IA, essa também é uma habilidade que você tenta passar para essas pessoas? Acho que o meu papel também no mercado, para além de abrir caminho e deixar a porta aberta e ficar segurando assim, como é que a gente pode fazer uma transformação, e eu não estou falando de um treinamento, é uma transformação que é mais profunda, que é de mudança de mentalidade mesmo. Porque, por exemplo, eu já me deparei algumas vezes, eu sempre falo sobre essa história, teve um CEO de uma empresa que chegou para mim, ele era conselheiro de uma outra, e ele falou o seguinte: Tom, como é que eu começo aqui? A gente quer trazer diversidade para o nosso conselho, temos 7 homens brancos aqui, de meia idade e tal, quero começar com diversidade. Eu falei, você está pensando no quê? Aí ele falou o seguinte: olha, a gente quer começar por gênero. Eu falei, já tem algumas candidatas para isso? Ele, temos. Quem são? Aí ele, tá, são mulheres brancas, entendi. E são essas pessoas que estão no poder que vão definir a hierarquia, porque quando eu estou no conselho, se eu tenho uma voz bem ativa no conselho, a primeira coisa que eu falo assim, tem que ter mais diversidade aqui, tem que ter uma pessoa indígena, tem que ter outra pessoa negra e tal, tem que ter uma equidade dentro desse processo aqui. Mas normalmente isso não acontece, porque a maioria dos conselhos do Brasil inteiro não tem esse processo. Voltando ao assunto do financiamento, o que a gente tem feito hoje, né? Existe muito recurso internacional, não é tão fácil acessar, mas é porque tem a ver com rede de relacionamento. Sim. Então, quando você começa a se entranhar ali, você vai descobrindo e realmente tem dinheiro. Dentro e fora do Brasil, em algumas frentes, é mais fácil até fora do Brasil para conseguir recursos, né? Essa é uma coisa, mas é um recurso limitado. O que a gente tem feito hoje com a própria DEB? Produtizar. Né? Então, até quem financia vai perguntar, tá, eu faço uma doação ou faço um investimento para ter um retorno? Então, assim, a gente começou a criar produtos. Então, a DEB hoje, as empresas podem utilizar como plugin, podem utilizar como concierge de eventos gigantes, como, sei lá, um Rock in Rio da vida, um Rock the Mountain, então eles podem utilizar isso. Eles podem conversar com a DEB sobre N coisas. A gente tem uma operação, uma análise ali prescritiva e também preditiva para dizer o que vai acontecer ou dar sugestões do que seria melhor. Isso ajuda muito a empresa de como o que vai fazer dali para frente, né? Então, hoje a DEB já funciona dessa forma, pensando no corporativo. Como eu disse, há um limiar também. Vão acreditar no teu projeto. Normalmente não liberam muita grana para projetos de diversidade ou para pessoas negras. Normalmente tem um limiar ali. E aí é importante você produtizar isso. Como é que eu ofereço? E só como último ponto, não focar em um público específico. Mesmo tendo a DEB, tendo ali a persona dela de uma mulher negra e falando sobre diversidade e inclusão, justiça climática e tal, a DEB é para todo mundo. Esse é o mais importante. Eu digo sempre que assim, é vender papel higiênico. Todo mundo precisa. Porque é assim que se vende bastante. Porque qualquer outro público no Brasil, quando pensa em um produto ou uma empresa, está oferecendo para todo mundo. E quando a gente foca em um nicho, é importante nichar, mas que eu tenha essa diversidade também. Assim. E por falar em público, a gente vai aqui dar um tempinho para que o nosso público de casa possa responder o quiz durante o intervalo. Segundo um estudo recente realizado pela Deloitte, qual o percentual de empresas que já usam IA em seus negócios e que pretendem expandir seu uso para outras áreas? 14%,
52%, 65% ou 79%? Eu iria na letra C. Na letra C? Eu imagino que seja bastante gente, mas talvez nem todo mundo, como o Tom falou, tenha entendido ainda o potencial da IA. Então a gente descobre já já, na volta do intervalo. Estamos de volta aqui com o assunto na mesa, voltamos de intervalo. E aí, qual será a resposta? Vamos lá. Resposta D, 79%. É muito mais do que eu pensava até, né? Bom, então a gente tem um potencial muito grande de desenvolvimento aí de tecnologias de inteligência artificial. Então, conta pra gente qual é a dica que você dá, então, para quem está querendo começar a desenvolver novas ferramentas e funcionalidades e que são diversos, assim como nós, e possivelmente vão passar pelos problemas que você trouxe aqui pra gente. Como eu até comentei, eu acho que é muito importante começar no pouco, né? O que eu acho que é um processo de aculturação, acho que é a primeira coisa. Então, como é que a gente consegue utilizar a IA no dia a dia e colocar todos os funcionários para pensarem isso de forma igual, né? Acho que é o principal passo. Isso foi uma das coisas que eu, conversando com outras pessoas que fazem parte de conselhos, são lideranças de empresas, a primeira coisa é usar internamente. Acho que é o principal passo. Se você não tem essa expertise, se junte, procure pessoas, instituições que ou gratuitamente ou em forma de parceria, e tem muita gente querendo fazer parceria, consigam pensar isso junto com você, né? Existem cursos online e quem não pensar nisso agora vai ficar muito para trás. Mas é muito. É um lugar de transformação mesmo na nossa sociedade que não tem mais volta. Já se deu, sabe? Porque existe uma curva ali de aprendizado que tem as pessoas que arriscam no início e esse risco já foi dado há 3, 5 anos atrás. Então agora tem um abismo e quem não entrar vai cair no abismo. Então acho que tem que começar pelo menos no pouco para se aculturando e tal, e com isso vai evoluindo. Acho que é o primeiro passo. Existe muita ferramenta para esse lugar do dia a dia, ferramenta gratuita e tal, e realmente, assim, não que vá gerar menos empregos ou diminuir o número de empregos, vai também em algumas áreas, mas também vão gerar outros empregos e a gente tem que estar preparado para isso. Entendendo que parte da população brasileira já vai estar bem atrasada, já está atrasada, quem estiver ouvindo isso agora e puder utilizar isso e correr atrás, vai ser bem importante para acompanhar. Tem que ser muito cara de pau para entender como as movimentações estão acontecendo. Muitas vezes perguntam como é que a gente desenvolveu as coisas no DBR. Eu falo que é muita ousadia. Se você segue um lugar do Proforma, as pessoas vão te enquadrar numa caixinha. Então, se eu chego em novembro, eu tenho uma agência que eu contratei de PR, ou uma agência lá que vai me colocar em algumas matérias e tal, há um vício jornalístico de levar a demanda de novembro para um lugar de... Fale sobre esse caso de racismo. Raramente um jornalista ou qualquer outra pessoa, acontece, tá? Mas raramente isso acontece. Ele vai falar assim, eu quero falar agora no mês de novembro, mês da consciência negra, sobre grandes projetos de engenharia, de tecnologia. Me fala sobre isso, como é que a gente pode apoiar para construir mais coisas. Raramente isso acontece. Se seguir o proforma do que a sociedade já impere para nós, assim, a gente vai cair num lugar muito comum de dificuldade, não conseguir acesso e tal. Então tem que usar um pouco mais. O próprio IDBR é uma ferramenta, se as pessoas quiserem utilizar, para informação. A gente tem eventos, tipo, a gente tem um Fórum Sem Igualdade Racial, que é um espaço onde tem muita troca de informação útil, né, para onde correr, para quais são os principais movimentos no Brasil que estão ocorrendo e também estão apoiando pessoas nessa construção de carreira, construção de negócio. É um lugar de muita troca de negócio. Vá nos nossos eventos, se inscrevam. Sei lá, a gente faz muito evento em São Paulo, faz evento em Rio de Janeiro também, onde outras lideranças, pessoas estão iniciando projetos, estão juntas, pensando em conjunto. E ali roda dinheiro, ali roda negócio, roda IA. Então, assim, para quem vai iniciar, eu acho que isso é um bom caminho. Pesquisar bastante, se juntar com pessoas que já estão fazendo e começar a abrir caminhos. Pesquisar no Google mesmo você vai encontrar, no próprio ChatGPT, que é gratuito, você já vai encontrar lugares para você ir se informar mais e se juntar com outras pessoas. Acho que esse é o primeiro passo. Então, eu tenho uma pergunta até relacionada a vendas. Como tem sido a interface com o governo, né? A gente chegou a comentar num outro momento de que algumas políticas públicas já estão utilizando inteligência artificial, mas de que havia também um grande risco dessas inteligências provocarem uma nova onda de exclusão e de discriminação. Então, como tem sido essa interface dentro do IDBR junto com o governo? O que a gente está puxando agora, algumas instituições, porque, por exemplo, a gente se amparou sempre muito na Lei 10.639,
2003, né? Para Vocês quem está em conhecem bem. casa, para quem tá em casa, o que diz essa lei? É uma lei federal que tem mais de 20 anos, que basicamente obriga o ensino de cultura afro-brasileira e africana aqui no Brasil para o ensino público, basicamente, né? O número de secretarias de educação pelo Brasil que utilizam disso, que fazem, tem esse esforço, é mínimo, é muito pouco. A gente agora está numa caminhada de educação continuada, né? Com algumas secretarias de educação que querem falar sobre o assunto. Então, é gente que já está um pouco mais comprada. A gente tem mais de 5 mil secretarias municipais, por exemplo, por aí. E, basicamente, o que a DEB vai fazer nessas secretarias? Treinar tanto os alunos da rede pública, né? E também os gestores. Grande parte da evasão escolar é por conta de racismo em sala de aula. Evasão escolar, assim, a maioria são meninos negros, depois meninas negras, por aí vai, justamente por conta desse falta de cuidado dentro da escola, falta de referência, falta de livros didáticos que tem essa temática. E agora, através das ferramentas que o próprio ensino público dá, a gente quer criar plugins dentro dessa Secretaria de Educação, dentro desses sites e tal, e das plataformas, que hoje já está muito mais amparado, para que esses alunos possam utilizar também. E também os gestores. Imagina que um professor está dando uma aula e ele fala o seguinte: cotas raciais é algo importante. Eu posso ter alguém na plateia me assistindo ali como aluno e falar assim, isso é besteira, professor. Mas essa pessoa não vai querer trocar essa ideia com o professor. A DEB está aí para isso. Te ouvindo aqui, obviamente, a palavra que vem na minha cabeça é educação de ponta a ponta. Eu acho que a DEB, estando nas escolas, talvez seja também um primeiro aceno a fortalecer a questão do ensino empreendedor nas escolas públicas também. De pensar desses alunos, desses estudantes, se pensarem como empreendedores ainda que não se sintam tão seguros. Você acha que a IA pode ajudar a fazer essa transição aliada a uma educação de base forte, com uma raiz empreendedora, antirracista? Isso é interessante, porque a maior parte, por exemplo, racializando o assunto, dos empreendedores brasileiros são pessoas negras. Isso não quer dizer que a maior parte da verba, né, do que é faturado ali vai para essas mãos. Porque muitas das coisas são empreendimentos por necessidade. Isso. E não por oportunidade. Isso é um perigo. Eu brigo muito por isso. Inclusive, é um pouco polêmico isso, né? O afroempreendedorismo, a palavra por si só, começou a me incomodar, não pela palavra, mas porque ela significou. Quando a gente vai em feiras de afroempreendedores, raramente a gente está falando de tecnologia ali. Sim. Então, eu trago essa temática para a gente não fazer o proforma, e quando criar uma feira, né, de afroempreendedores, eu quero ver projetos de engenharia, projetos de medicina, projetos dentro da área jurídica, de fintechs, lawtechs e por aí vai. O lugar da moda, da comida, é também muito importante, mas não é só o que as pessoas negras sabem fazer e deveriam. Eu acho que do nosso lugar de ter mais informação, eu vou falar muito do proforma, que é a palavra que vem na minha cabeça, é não fazer o proforma. É a gente instigar a sociedade para seguir por outros caminhos, para que a gente não perpetue as desigualdades, esses abismos sociais já acontecem antes da IA, né? Mas... Você falou de afroempreendedorismo, e aqui eu vou lançar uma provocação, que é o afrofuturismo, né? Quando a gente olha para criações de futuros, a ficção científica tem um papel muito específico, né? As pessoas pensam em futuros muito baseado no que elas leram, no que elas ouviram. Eu tô cansada de ouvir, não, o futuro, os Jetsons, mas nos Jetsons não tem uma pessoa negra, não tem uma pessoa indígena. E aí eu fico pensando, você acha que esse papel também de pensar futuros mais tecnológicos, o afrofuturismo, a leitura, trazer isso para as escolas, a música, enfim, que não é só um bloco de leitura, você acha que pode ajudar também a lançar mão dessa imaginação de novos futuros, ou você acha que é uma coisa totalmente à parte? Uma vez eu estava conversando com o Daniel Munduruku, vocês devem conhecer, escritor indígena incrível, inclusive, premiadíssimo, né, no Jabuti. E ele estava falando que dentro de uma visão dele, esse lugar da palavra futuro nem existe. Porque a gente está viciado uma visão muito religiosa, ocidental, linear, com início, meio e fim, né? Que não pensa em outras formas de ver a vida. Pensando em afrofuturo, quando a gente pensa numa visão para frente, sempre de futuro, pega os filmes, por exemplo. Aí eu vou falar com uma questão de mercado e marketing, inclusive. Isso. Todo futuro ele é catastrófico dentro da ficção científica. Tem dinossauro, tem alien, tem
tudo que você imagina, né? E sempre dentro de um apocalipse e tal, né? Então está sempre acabando o mundo e as pessoas negras não estão ali. Exato. São deixadas para trás. Não são protagonistas. Há uma forçação ali, né? De uma galera da ficção, né? Que cria esse lugar do audiovisual, que estão contando novas histórias. São pessoas negras, pessoas indígenas também estão criando esse lugar, essas novas narrativas, sim, porque já entenderam isso. Mas aí o ponto que eu quero trazer é, quem traz essa visão futurista catastrófica que a gente não está incluso ali, é um público específico, sim, que detém o poder ali, né? Que detém ali o poder do que vai ser dito ou não. Então, trazer essa visão afrofuturista, pensando no Brasil futurista, talvez, e aí incluindo mais uma galera, né? Que a gente, quando falando de um lugar de guerra, as brigas que a gente escolhe, a gente tem que saber com quem está com a gente, né? Vou dar um exemplo. Por que eu falo muito da questão indígena também? Quando a gente fala de justiça climática, viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul, por exemplo, o limiar no Brasil, principalmente, do que dá certo e o que não dá certo com relação à questão ambiental, é o povo indígena. Sim. É a galera que está no dia ali protegendo. Quem tem o conhecimento a respeito disso, né? E são amplamente ignorados, né? Que não tem recursos. Você pega um ministério lá dos povos originários, não tem grana. Você pega um ministério também da igualdade racial, não tem dinheiro para funcionar direito, é pouco. Então, esse lugar da valorização é uma valorização política. Então, a reclamação, gente, é a nível outro. Porque hoje ainda a gente não tem lideranças com conhecimento de causa, para além de ser negras, indígenas, nessas posições de poder. Falar sobre o futuro, sobre novas possibilidades, é importantíssimo. O que a gente está construindo hoje aqui, eu tenho certeza que não é para a gente, não é para mim. Mas só uma sugestão para as pessoas, né, que estão construindo isso, para a gente também não pirar. Porque grandes heróis negros e negras indígenas aqui no Brasil, eles morreram frustrados, ou muito, muito tristes. A galera que escreveu o livro maravilhoso aí que a gente está usando até hoje, o Movimento Negro, essas pessoas foram por questões psiquiátricas, muitas delas. Então, o que a gente pode fazer pensando nisso? É bom batalhar para estar dentro da IA e tal, mas viva a vida da melhor forma possível. Então, com esse conselho maravilhoso, eu acho que a gente se despede, infelizmente. Se despede, mas com a vontade ainda maior de viver a vida. Acho que esse conselho é fundamental para o pessoal de casa, para a gente também. Queria te agradecer muito pela sua vinda. Acho que a gente teria assunto para muitos programas. Sim. E, O'Hara, muito obrigada pela sua participação. Suas perguntas foram também para mim, assim, eu fiquei uau. Então, é isso, gente. Aqui a gente finaliza mais um assunto na mesa e a gente se vê na próxima. Até. Obrigado. Axé. Axé.